Em abril de 1994, eu fui pregar em Cuiabá, Mato Grosso. Eu moro em Santo André, São Paulo. Cuiabá, centro-oeste do Brasil. Eu fui para Cuiabá de ônibus, 16 horas de ônibus. E eu lembro como se fosse hoje de manhã. Eu encostei na janela assim, viajei a madrugada inteira. Saí, acho que o ônibus, peguei o ônibus 8 horas da manhã, cheguei lá no outro dia, 16 horas, viajou a noite, a madrugada inteira. Eu encostado assim, eu já era pastor, 94 já era pastor. Encostei assim a cabeça na janela, olhando as estrelas, o ônibus viajando, rasgando a madrugada. O céu estrelado, eu olhei as estrelas, eu fui sozinho, fui para Cuiabá sozinho, de ônibus, fui pregar lá. Aí estava no ônibus, encostado a cabeça, eu falei para Deus, mas Senhor, eu não esqueço nunca, Senhor, por que o Senhor está me levando para Cuiabá? Para pregar lá? Eu falei para Deus, mas não tem pastor lá? Falei para Deus. O ônibus rasgando a estrada, e eu encostei a cabeça no ônibus, na janela assim, de madrugada, comecei a falar com Deus, Senhor, por que o Senhor está me levando para Cuiabá, Mato Grosso? Não tem pastor lá? Por que eu tenho que sair de Santo André para ir pregar lá? Mas não tem igreja lá? Não tem pastor? Claro que tem. Eu falei, por que o Senhor está me levando para lá? Ele não falou nada, não respondeu, não falou nada. Quando chegou lá em Cuiabá, tinha até esquecido da oração que eu fiz. Chegou lá em Cuiabá, fui pregar na Igreja Batista, aí estava passando na televisão o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive do Rio de Janeiro. Aí os batistas falaram assim, esse homem, esse louco aí, ó, dizendo que não precisa batizar, que já é salvo pela graça. Onde se viu falar que já é salvo pela graça? Eu já conhecia, aí eu lembrei e falei, Efésios 2,8 diz salvo pela graça. Aí eu fiquei quieto. Aí o Miguel Ângelo na televisão, eu vou estar, ele é de Angola, fala como português, eu vou estar pregando hoje na igreja tal, em Cuiabá, na rua tal, endereço tal. Eu sou de São Paulo, não sabia onde era. Falei, ô irmão, você sabe onde é essa rua? Eu sei. Vamos lá que eu vou falar um monte para ele. Eu falei, vou falar um monte para ele. Vixe, eu vou chegar lá, vou falar um monte para ele. Onde você viu falar que não tem que batizar? Onde você viu falar que... E eu me armei e falei, à noite eu vou lá, vou falar um monte. Vamos lá? Vamos. Aí o irmão pegou o carro, fomos lá na igreja do Miguel Ângelo, lá em Cuiabá. Chegamos na igreja do Miguel Ângelo. Quando eu cheguei na igreja, as irmãs, abençoado, ovelha de Deus, eleito. Eu falei, vixe, aquilo acabou comigo. Eu nunca tinha ouvido essas palavras, abençoado, eleito, mais que vencedor, anjo. Aquilo eu fiquei envergonhado, fiquei constrangido. Eu achava que eu não merecia tudo isso, ou que eu não era tudo isso. Mas entrei na igreja. Quando eu cheguei lá, o apóstolo Miguel Ângelo estava lá, já ia pregar. Aí sentei lá atrás, na igreja, o apóstolo Miguel já ia pregar, começou a pregar, e eu lá, eu com o irmão, eu e a Bíblia assim, tudo armado. Falei, quando acabar, vou falar um monte para ele, vou mostrar na Bíblia, não sei o quê. Eu me armei tudo, vou lá. É só acabar o culto que eu vou lá. Vou esperar ele pregar. Quero só ver o que ele vai pregar. Quando acabar a pregação, vou lá, vou falar um monte, vou mostrar o texto, vou mostrar na Bíblia. Fiquei lá, ele pregou. Você sabe que ele não falou um versículo fora da Bíblia? Você sabe que ele não aumentou uma vírgula? Nem aumentou e nem tirou. Tudo que ele pregou e ensinou estava na Bíblia, e eu tive que engolir e ficar quieto. Ele pregou sobre Romanos 5. Isso foi em 94, em 2013. Ele pregou sobre Romanos 5, Romanos 3, o homem é justificado pela fé. Romanos 5, justificado pela fé temos paz com Deus. Ele pregou tudo aquilo lá, tudo na Bíblia em linha. Acabou a pregação, eu falei, vou falar o que para ele? O que eu vou falar para ele? Está tudo em linha, vou falar o quê? Aí fui lá, cumprimentei ele, abracei ele, né? Acabou, fui embora. Isso foi em 94. Mesmo que estava em linha com a Bíblia, não engoli muito, né? 94. Conversa vai, conversa vem, 95. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, 96. Conversa vai, conversa vem, fevereiro de 97. Eu e 2 obreiros, estava na rua. Nós íamos para não sei para onde nós íamos, não lembro mais. Eu e mais 2 obreiros. E eu falei para o obreiro no meio da rua, eu gritei assim, nós falando da graça. É de Deus, não é de Deus, está certo, não está certo, eu acho que não é bem assim, aquelas conversas de obreiro. E eu peguei e falei assim, para aí, paramos na rua. Eu só vou crer se tiver escrito. Eu só creio se tiver escrito. Falei na rua, dei um grito na rua. Foi em fevereiro de 97.
Passou uns dias, entramos em março de 97. Um mês depois, minhas filhas eram crianças, elas entravam na escola 1h da tarde, era 10:50, na segunda-feira. Eu estava na sala, sentado no sofá, esperando a pastora trocar as meninas, que eu ia levar elas para a escola. Elas estão na faculdade hoje, elas eram criancinhas, estavam no pré-primário. Aí, elas entravam 1h, era 10:50, atrasado. Vai, pastor, está atrasado, penteia o cabelo logo. Sabe como que é mãe, né? 10:50, o Espírito Santo entrou na sala, do nada, não avisou, não falou nada. Eu não orei, eu não tinha buscado, estava quieto. Só que há um mês atrás, eu acho que eu provoquei, né? Eu acho que eu provoquei. Eu só vou crer se estiver escrito na Bíblia. Eu só creio se estiver escrito. Passou um mês, o Espírito Santo entrou na minha sala, invadiu a sala. A presença de Deus invadiu a sala. Já comecei a chorar, porque eu sabia que era o Espírito Santo. A unção veio. Quando a unção veio sobre a sala, sobre aquele lugar, a sala já ficou pequena e ele é maior. Então, não tinha como me mexer, aquela unção, aquela glória, e eu não tinha como me mexer. E eu falei, agora eu estou pego, não vou ter como sair daqui. Eu pensei. Quando eu pensei isso, ele falou assim, levanta e pega a sua Bíblia que eu vou te ensinar. Eu ouvi ele falar. Eu já estava chorando, o temor de Deus, estava chorando, chorando. E a pastora viu que eu estava debaixo da unção, e eu que ia dirigir o carro. Eu só fiz assim, só fiz o sinal, assim, só fiz o sinal, não consegui falar. Ela pegou o carro e foi levar as meninas. Ali eu fiquei mais de 2 horas debaixo daquela unção, e o Espírito Santo começou a me ensinar a graça. Não foi um homem que me ensinou a graça, foi o próprio Deus. Eu me lembro do primeiro texto que ele me ensinou, o primeiro texto. Eu estava chorando no sofá, pregado, colado no sofá, não conseguia me mexer, sair dali, debaixo daquela unção. Eu estava no sofá, a Bíblia na estante, o Espírito Santo disse, levanta e pega a sua Bíblia que eu vou te ensinar a palavra. Quando eu me levantei, ele disse, abre em Romanos 8, 29. Olha, abençoado, Deus é minha testemunha, a Bíblia fechada na estante. Abra a sua Bíblia em Romanos 8, 29. Quando eu fiz assim, chorando, tudo... caiu certinho, Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, a esses também predestinou. Eu falei, olha o que ele está me ensinando, aquilo que eu era contra. Está me provando e me mostrando na Bíblia que eu era filho de pastor da lei, pastor tradicional. O Espírito Santo veio me mostrando tudo. Lê o verso 30, pois aos que chamou, aos que predestinou. Aí ele falou, abre em Efésios 1, 3. Aí eu comecei, vê o verso 4. E as palavras da Bíblia parecia minhocas. As palavras tudo se mexendo assim, ó. Sabe as letras? Eu olhava assim, as letras se mexendo. Parecia que elas queriam sair. Eu falei, nossa. E fiquei ali 2 horas e pouco debaixo daquela unção. E Deus me revelou muitos textos. Ele me revelou toda a graça naquele momento. Começou a me revelar, olha como que é na graça. Vocês não são judeus, vocês são gentios. Na lei era assim, agora na graça. Começou a me ensinar. Quem está entendendo? E isso já fazem 16 anos. Porque nós comemoramos esse ano aqui 20 anos de ministério, 16 anos em graça. E hoje o meu lema é esse: se estiver escrito, eu creio. Pode crer porque está escrito. Pode crer. Isso foi em fevereiro de 97. Era numa segunda-feira. E eu falei, Senhor, eu vou pregar isso aí. Ele falou, não, pode ficar quietinho na sua, calma aí. Eu vou te ensinar mais coisas. Durante um mês, Deus, todo dia ele me ensinava, papai. Ele me ensinava, abre ali, abre aqui, compara esse texto, veja aquele texto. E eu peguei caneta, meu caderno recheou minha Bíblia, anotando tudo. E ele ensinava, ele falava, olha aqui em Efésios, está vendo aqui em Gálatas, olha aqui antes com Moisés, veja aqui na graça, antes na lei. Ele me ensinava tudo, uma maravilha. Aí eu lembrei do que Jesus disse em João 16, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Estava se cumprindo em minha vida. Quem está entendendo? O Espírito Santo me ensinando. Depois de um mês, ele falou, agora você pode pregar. Ainda tinha um batismo marcado lá, fevereiro de 97, tinha um batismo. Falei, Senhor, e agora? Não, deixa, não vai mudar nada, deixa. Eles não vão, vai escandalizar, deixa. Vai lá, cumpre, tá bom. Ainda fizemos um churrasco, né, Cido? O Cido foi lá, fizemos um churrasco, uma costela desse tamanho assim, ó, né? Fizemos mais o churrasco do que o batismo.
Estava marcado já, né? Como que eu vou chegar? Falar, não vai ter mais pessoas que moravam longe e tal. Quando foi em março de 97, comecei a pregar a graça e o apostolado. Aí eu já estava diferente. A unção de apóstolo estava sobre minha vida já. A pregação, o ensino, o modo de ver as coisas de Deus. Eu já via a graça de Deus em Cristo. Não era mais aquele sacrifício que eu tinha. Para me manter salvo, eu estou aqui buscando a salvação. Não. A graça de Cristo já estava revelada. Ó. Você já nasceu salvo. Você já está reconciliado com Deus. Você está abençoado. Tem anjos em seu favor. E depois de 16 anos, Deus vem e fala assim: olha, é uma maravilha essa doutrina, tudo corretinho, bonito, mas a graça é amor. Graça é amor. Olha o que eu fiz por vocês na cruz, ele fala.